Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, com o desembargador João Batista Damasceno, Rogério de Oliveira e Antônio Carlos Esteves. É outubro, mês da criança. Nós não poderíamos deixar de trazer aqui a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Começar o mês falando de criança, o mês inteiro nós vamos falar de criança, vamos trazer aqui vários juízes da infância e da juventude. O tema vai tratar, neste mês de outubro, sobre a causa da criança, os direitos, e se os nossos ouvintes querem, direitos e deveres de crianças e adolescentes. Mas, secretária, uma alegria muito grande recebê-la aqui, secretária Tereza Consentino, mas nós começamos o nosso programa sempre com uma poesia. Nós temos um poeta aqui na nossa mesa, que saúda a nossa convidada, sempre homenageando-a com uma poesia que depois fica permanentemente na nossa página no Facebook, Encontro com a Justiça, e os ouvintes poderão depois ouvir, acompanhar e copiar essa poesia linda do desembargador Antônio Carlos Esteves. Bom dia, professora, doutora Tereza Consentino, e vamos ouvir a poesia em sua homenagem. Pois enraizei antigos e ocultos ódios disfarçados, velhos rancores e sentimentos em mim plantados, nunca satisfeitos ou desfeitos, perduram enquanto conjuram toda sorte de motores, de toda espécie e cores do lamento, de todo jeito e forma, como se veste o sentimento, agora que deles me livro, noticio, no poder de sobrevivência, prenuncio e me permito surgimento àqueles tormentos enraizados e admito, não posso ainda viver sem eles. Bom dia, ouvinte. É o poeta Antônio Carlos, o poeta, desembargador Antônio Carlos. O senhor não foi na semana passada a uma gravação que nós fizemos no programa na Ilha do Governador, abordando a questão do meio ambiente. O jornal Ilha Repórter está trazendo aqui, desembargadores insulanos debatem sobre o desrespeito ao meio ambiente. O desembargador Ciro Darlan plantou até árvore, rapaz. O Ciro já é um plantador há muito tempo, né? Mas até árvore o Ciro plantou, né, evocando este evento, né, desse encontro com os moradores na Ilha do Governador, né, tratando da questão deste direito fundamental que é o direito ao meio ambiente. Foi uma pena o senhor não poder ter estado presente. Eu lamento mais ainda, agora estava numa missão não tão grande quanto esta, mas do mesmo porte, porque estava presidindo o meu fórum de direito empresarial, que tem o compromisso pedagógico com toda a gente. Aliás, na ocasião nós recebemos de um ambientalista lá de Duque de Caxias uma carta solicitando providências ao governador do estado e também ao prefeito de Duque de Caxias para evitar a poluição da Baía de Guanabara. E eu já mandei por ofício, em nome do nosso programa, para o governador, cópia dessa manifestação dos ambientalistas e para o prefeito de Duque de Caxias. Como era o nosso compromisso, mediamos essa reivindicação dos ambientalistas, porque era dia do meio ambiente, era o dia da árvore, e essa árvore foi plantada lá por duas estudantes, né, que perenizaram esse dia em que nós debatemos com os insulanos a questão, até mesmo tinha um biólogo lá muito interessante, que é o homem que preserva o cavalo marinho na Baía de Guanabara. Né? Com toda essa poluição, existem quantas espécies? Ele falou, parece que 16 espécies de cavalos marinhos no Brasil, sendo que uma delas sobrevive aqui na Baía de Guanabara, um trabalho muito bonito desse biólogo. E o direito ao meio ambiente saudável não é um direito dos bichos, das árvores, é um direito da pessoa humana, é um direito humano, não é isso, secretário? Com certeza. Bom dia a todos e todas. Sou Ciro Darlan, obrigado pelo convite. Eu vi a pergunta que fizeram ao nosso menino Gelson Henrique
se não tem deveres e só direitos, nos cobram o tempo todo que direitos humanos são para os humanos, como se pudesse separar categorias de pessoas, né? Se uma pessoa que pratica um ato infracional deixa de ser humano por praticá-lo, seja ele adolescente, seja adulto, se eu posso resumir uma pessoa num único ato dela, se ela foi capaz de assaltar, ela não é mais nada a não ser um assaltante, a não ser um bandido. Ela não é um filho, ela não é um chefe de família, ela não é um trabalhador, ela não é um amigo, não é um bom jogador de futebol, não é torcedor do seu time, ele não é mais nada. Ele é um assaltante, eu resumo uma pessoa no seu crime. Esse eu acho que é a forma mais cruel do desrespeito aos direitos humanos. E essa cobrança, que eu acho absolutamente, o doutor Ciro Darlan falou muito bem, chamando de infantil, ou anacrônico, da gente ficar cobrando deveres de crianças e adolescentes, se o Estatuto, fazendo 25 anos, ainda não fomos capazes de implementá-lo na sua plenitude. Ainda não somos capazes de garantir direitos de crianças e adolescentes em sua plenitude. Então, aproveitando, professora Tereza Consentino, doutora Tereza, quais são as propostas, quais são os programas de implementação dos direitos da criança e do adolescente na sua secretaria? Bom, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ela é quase que um mundo, porque atuamos em diversas áreas. Uma das áreas é a criança e adolescente, que na verdade é um tema transversal. Porque quando eu falo criança e adolescente, estou falando de saúde, estou falando de educação, estou falando em lazer. Eu costumo brincar, doutor Ciro, que o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que vem toda criança tem direito a, aí vem saúde, educação, lazer, esporte, habitação, eu sempre digo que falta uma coisa: toda criança tem direito a sonhar. Uma criança só é capaz de sonhar com o seu futuro se ela estiver protegida, se ela tiver com seus direitos garantidos. Uma criança que sofre violência, que passa fome, que está na rua, ela não consegue sonhar. O que ela quer é sobreviver. É isso aí. Então, só as crianças protegidas têm direito a sonhar. Então, debaixo da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, existe uma fundação chamada Fundação para a Infância e Adolescência, FIA. Fundação pela qual eu tenho imenso carinho, porque eu presidi essa fundação por 4 anos. E essa fundação tem por missão desenhar as políticas e implementá-las, né? As políticas de proteção à criança e adolescente, especialmente no que a ciência social chama de média e alta complexidade, que é quando os vínculos familiares estão rompidos ou bastante ameaçados. Porque a ciência social básica, quem tem de obrigação do município, né? Então, os abrigos, enfim, uma série de ações são do município. Só que cabe ao Estado formular a política e assessorar esses municípios que eles consigam implementar as políticas. A coisa mais triste para mim, doutor Ciro, é quando falam no menino que comete um ato infracional e ninguém fala do menino que sofre uma violência. Se você pegar os números, e são dados estatísticos, né? O ISP, por exemplo, Instituto de Segurança Pública, dossiê Criança e Adolescente, o último que foi publicado de 2011, foram 3.500 adolescentes cometendo atos infracionais no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho o mesmo número de vítimas de estupro. Só uma forma de violência contra a criança. Eu não estou falando de negligência, não estou falando de violência física, só estupro. Repete esse número, por favor, secretário. Em torno de 3.500 adolescentes no ano de 2011, esse número cresceu, sabemos, para 2015, mas em 2011, em torno de 3.500 adolescentes cometeram algum ato infracional. Esse mesmo número eu tenho de vítimas de estupro no estado do Rio de Janeiro. E estupro é um crime, quando é contra a criança, é um crime extremamente subnotificado. Porque a família tem vergonha, enfim, ele é bastante subnotificado. Eu estou só com os casos que foram notificados à justiça. Vergonha e às vezes é partícipe, né? Eu fiquei chocado essa semana com uma publicação do namorado de uma mulher que estava sugerindo à mulher, por conversas de WhatsApp, estuprar a filha dela. Né, e sugerindo à mulher que desse à filha um remédio para ela dormir, né, algo que ocorre no âmbito da própria família, né, e por acaso um policial militar que fazia isso, além de ser subnotificado pela vergonha, é subnotificado às vezes pela própria complacência, pela própria cumplicidade ou atuação, né, dos próprios agentes da família, né? Se você quiser ficar mais chocado, os dados que nós temos, 80% dos casos de violência sexual são praticados pelo pai biológico.
A Márcia do Leme, secretária, ela está insistindo aqui naquela pergunta que fizemos, quais são especificamente os projetos, obrigado Márcia pela sua participação, os projetos e programas que a Secretaria de Assistência Social desenvolve. A senhora já disse que os projetos mais diretamente são da responsabilidade do município, mas em âmbito estadual, quais são os projetos mais relevantes da Secretaria? Ok, então como eu tinha dito, a Secretaria atua na pauta de infância e adolescência através da Fundação. A FIA tem 5 programas, que aliás o edital da FIA está aberto. Organizações não governamentais sem fins lucrativos que atuam em crianças e adolescentes podem acessar o edital da FIA para poder fazer convênio com o Estado. Nós atuamos com crianças vítimas de violência e abuso sexual, nós temos um programa específico para isso, com instituições extremamente capacitadas, capazes de apoiar a criança vítima, assim como a família, para poder romper esse ciclo que a gente estava falando. Nós trabalhamos com a criança em situação de vulnerabilidade e risco, que são as crianças, como eu disse, com vínculos rompidos ou bastante esgarçados, são as crianças de rua, né, já em situação de rua, que é um problema bastante grave, porque o menino, quando está na rua, ele passa a ter todos os seus direitos violados. É um menino que acaba sofrendo exploração sexual, acaba usando droga, porque ele é vítima de todo tipo de violência nas ruas. Nós temos um programa de inserção no mundo do trabalho, que é onde o Henrique e essa menina linda participam, que é a Evelyn, que é o PTPA, que é o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência. Nós damos um curso de 4 meses, os meninos são escolhidos, uma série de critérios. Eles fazem um curso de 4 meses pela FIA e depois eles são inseridos no mercado de trabalho como estagiários, respeitando, obviamente, seus horários de escola. Tá? É cobrado deles a presença na escola, não é... Porque os nossos filhos não têm que trabalhar, nossos filhos têm que estudar, não é isso, da classe média? Exatamente. Mas, como disse, algumas pessoas dizem, não, mas os filhos podem ter que trabalhar. Não, eles têm que estudar. O trabalho é uma inserção produtiva, é uma oportunidade, mas jamais atrapalhando os seus estudos. É uma educação para o mercado de trabalho, uma educação para o trabalho, não o trabalho em si, né? Exatamente. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois voltamos com a secretária de Direitos Humanos e Assistência Social, Tereza Consentino, que vai falar também sobre a sua outra atividade, a sua outra função, que é presidente do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente.